Fala pessoal que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Meu nome é Cássio Felipe da Silva, eu sou acadêmico de Direito do período noturno na Faculdade de Santo Agostinho. E hoje eu venho aqui conversar um pouco sobre os senhores sobre 3 institutos utilizados no título de crédito. Sejam eles o endosso, o aval e o protesto. De início, trataremos um pouco sobre o endosso. Bom pessoal, o endosso ele é um ato cambiário no qual ele permite que o credor, o titular daquele título de crédito, transfira os seus direitos a um terceiro, chamado aqui de endossatário. De acordo com o artigo 910 e seguintes, o endosso mais comumente utilizado é o cheque. E basta apenas que o endossante assine no verso para constatar o ato. A finalidade do endosso é basicamente que ocorra a transferência do título de crédito. No endosso, pessoal, nós temos 2 modalidades. Temos o endosso em branco e o endosso em preto. No endosso em branco, não necessariamente há a descrição do beneficiário, do endossatário. Pelo contrário, no endosso em preto, tem que haver a descrição do endossatário, do beneficiário. Assim como também nós temos duas modalidades de endosso, que é o endosso calção e o endosso mandato. O endosso calção, pessoal, digamos que o nome seja autoexemplificativo. Por quê? O endosso calção, ele é um instituto no qual se utiliza de um título de crédito como garantia da dívida, como uma calção. Por outro lado, o endosso mandato, ele funciona, digamos que como uma terceirização de direitos, uma possibilidade do endossatário, do beneficiário, exercer direitos como se fosse o endossante. E por fim, nós temos também na modalidade do endosso, o endosso próprio e o endosso impróprio. No endosso próprio, pessoal, ocorre a transferência mediante a tradição. E por outro lado, no endosso impróprio, ocorre a tradição, mas o endossante continua titular daquele título de crédito. Ou seja, os direitos eles não são transferidos. Ok? Dando continuidade, pessoal, tratando agora sobre o Instituto do Aval, nós temos uma declaração cambial através da qual um terceiro, chamado de avalista, ele se torna responsável pela dívida do título de crédito, juntamente com o seu avalizado nas mesmas condições. Temos, por exemplo, o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio, etc. O emitente é o avalizado e o terceiro é o avalista, que é aquela pessoa que se torna garantidor e que irá quitar a dívida descrita na cártula, caso o titular não o faça. No aval, pessoal, nós temos 2 garantias, sejam elas a garantia real e a garantia pessoal. Na garantia real, nós temos os bens móveis e os bens imóveis. Por outro lado, na garantia pessoal, o credor ele tem a possibilidade de escolher o avalista de acordo com condições pessoais dele, sejam elas bom pagador ou que tenha patrimônios que possam ser passíveis de serem executados. E por fim, no aval, o credor ele pode executar o avalista antes mesmo do titular da dívida do título de crédito. Por fim, pessoal, o protesto ele é um ato formal que busca demonstrar a inadimplência de uma pessoa física ou jurídica que seja
devedora de um título de crédito ou de outro documento que seja passível de ser protestado. No protesto, nós temos duas finalidades. Uma é provar o atraso do devedor e a outra é resguardar o direito do título de crédito. O protesto ele é regulamentado pela Lei 9492 de 1997. Bom, pessoal, o protesto ele é lavrado pelo tabelião de protesto de títulos que avalia a data de emissão e de vencimento do título e não avalia prescrição e decadência. Nós temos como garantia, pessoal, a efetividade, a publicidade no protesto. E temos dois efeitos importantíssimos que devemos analisar, que é o efeito judicial e o efeito extrajudicial. No efeito judicial, pessoal, há um requerimento de satisfação do crédito. E no efeito extrajudicial, o efeito ele interessa a todos. E o procedimento do protesto, pessoal, ocorre assim. O credor ele apresenta o título vencido ao cartório. O cartório ele chama o devedor para quitar aquela dívida e o devedor ele tem 3 dias para quitar a dívida e lavrar o protesto.